É muito parecido com 2021, depois eu conto a história também. Muito bem, antes da gente falar sobre o Palmeiras, vamos falar sobre o São Paulo, que jogou ontem e decepcionou, hein? O São Paulo não conseguiu criar muitas possibilidades, estava vencendo a Ponte Preta, mas acabou levando a virada por 2-1. A gente já está vendo aí os melhores momentos da partida. E agora o Zubeldia está balançando, está sendo bastante questionado, inclusive ouviu vaias ontem no Morumbi. Momento difícil desse São Paulo. A gente começa falando sobre esse jogo, PVC. O que você achou do São Paulo, um time que enfrenta problemas tanto no setor ofensivo quanto no defensivo também? Foi o pior público no Morumbi em 2 anos. E isso tem a ver com o desapontamento da torcida. Tem a ver com a chuva em São Paulo, tem a ver com o trânsito, mas tem a ver com o desapontamento também com o futebol que o São Paulo tem jogado. O São Paulo não consegue deslanchar. O São Paulo é um time que tem dificuldade na recomposição. Já falamos aqui que a direção entende que quando o jogo se transforma, o Zubeldia tem dificuldade para se transformar junto com o jogo. A Ponte é um time muito bem estruturado taticamente pelo Alberto Valentim, pelos jogadores que possui, com o Léo Oliveira, Léo Índio por dentro, junto com o Lucas Cândido, e uma transição que é muito bem feita. E o São Paulo não consegue fazer o Lucas, Oscar e Luciano serem os jogadores que compensem defensivamente o que podem produzir ofensivamente. Quando eles não produzem ofensivamente, esse desequilíbrio aumenta. E é o que está acontecendo nos últimos jogos. O Caleri admitiu que nos últimos 6 jogos o São Paulo não jogou bem, porque o São Paulo não venceu os últimos 5. E o Caleri disse, contra o Mirassol a gente também já não tinha jogado bem. Se você pensar que o São Paulo jogou 11 vezes no ano, os jogos oficiais, o Caleri está admitindo que mais da metade desses jogos o São Paulo não conseguiu render. Então tem um problema. Já são 5 jogos sem vitória desde a goleada sobre o Mirassol, em que também, apesar do resultado elástico naquela partida, o São Paulo não brilhou também. Foi um resultado que para muita gente foi um pouco maquiado. E nos últimos jogos vem de 2 derrotas e 3 empates. Agora, Mili, no início do ano a gente tinha uma perspectiva muito positiva em cima desse ataque do São Paulo, com a chegada do Oscar, se juntando ao Lucas, também Luciano, Caleri. Era um time, a gente falava do quarteto, que era um quarteto muito promissor. Mas isso em campo a gente não está vendo neste momento. A gente não está vendo um time muito criativo, que oferece muitas possibilidades ali no setor ofensivo. É um time que faz muitos cruzamentos durante a partida e que, além disso, além de estar pecando no setor da criação, comete muitas falhas. Ontem, nos 2 gols da Ponte, foram falhas generalizadas ali, tanto da zaga quanto dos laterais também. Então, eu vou resgatar uma avaliação que eu fiz desse time num programa anterior. Eu acho o seguinte, não é um problema técnico. Esse time do São Paulo não tem um problema técnico. A gente já viu, contra o Corinthians, o São Paulo foi muito bem. A gente ficou no dia seguinte celebrando aqui o time do São Paulo, o Lucas veio aqui. Não é um problema técnico. Contra o Palmeiras, o São Paulo também conseguiu fazer uma boa partida. Esse time tem um problema, como eu analisei aqui naquela ocasião, eu acho que de motivação. Porque, assim, para um clássico, o São Paulo entra motivado. Mas ele não está conseguindo fazer isso para outros jogos. Quando eu fiz essa análise, Luísa, eu não tinha a informação do atraso do pagamento do direito de imagem e premiações. Agora, a gente sabe que a diretoria não está em dia. 3, 4 meses, o PVC certamente saberá. Não, menos. Hernan também. O São Paulo não está em dia. Assim, gente, não dá para a gente ligar diretamente, né? É óbvio que o time não combina assim no vestiário, não estão pagando, não vamos jogar. Como o Vampeta disse uma vez, eles fingem que pagam, a gente finge que joga. Vocês certamente se lembram que o Vampeta falou isso. Mas a desmotivação, ela é quase automática, porque é o seu trabalho. Você não tá, o combinado não está sendo cumprido, você se afeta. É claro que você se afeta. É óbvio que mesmo inconscientemente tem uma outra coisa que vai faltar. Esse time, eu volto a dizer, gente, esse time do São Paulo, tecnicamente, ele é muito bom. E no jogo contra o Corinthians, a gente viu do que ele é capaz. Mas o time está desmotivado. É uma desmotivação simplesmente porque a comissão técnica não está conseguindo
motivar, uma coisa que sobra para a Ponte Preta, por exemplo. O Valentim está motivando esse time de uma maneira muito, eu diria, até peculiar. Se vocês virem os vídeos das preleções do Valentim e do time inteiro, essa união é muito trabalhada pelo Valentim desde o dia 1 e está funcionando. Ao contrário do São Paulo, a Ponte tecnicamente não é um bom time, mas a Ponte está fazendo um bonito campeonato. Não é nada vistoso, não é um jogo agradável de se ver, mas está se segurando lá atrás, é a melhor defesa do campeonato e eventualmente sai tocando e acha o gol. Tem até a toqueira, tem até um pouco de toqueira lá atrás. O gol de São Paulo saiu assim, inclusive, né? Mas é um time muito unido, é um time que sabe que deficiências técnicas são superadas com esse tipo de união. O São Paulo é o contrário, ele se desmobilizou em algum momento. E aí, assim, eu não tinha informação do atraso. Pode ser, mas repito, não é nada que o time diga, não estão me pagando, não vou jogar, como falou o Vampeta lá atrás. É uma coisa automática, gente, a gente sente isso na alma. Não estão te tratando bem no trabalho, você não vai funcionar, não é mesmo? Eu não acho que seja por causa disso, Mili. E ontem tem o depoimento do Lucas dizendo também que não é. Mas assim, a situação do salário é a seguinte. O que é mais importante disso aqui é entender o tempo de atraso. Os salários de carteira estão em dia. As imagens que venceram no dia 31 de janeiro não estão pagas. É um direito de imagem. Tem um acordo com os jogadores para pagar até dia 28, ou seja, até o final de fevereiro, que é o final da semana que vem. Sexta-feira da semana que vem. E tem a premiação pelo 6º lugar do Campeonato Brasileiro, que está acertado com os jogadores, que será pago parceladamente. Então, é essa a situação. A impressão que eu tenho, um pouco de apuração, um pouco de impressão, é que o problema do São Paulo é mais tático do que da motivação pelo salário, né? Você pode ter um problema de motivação por outros motivos, mas eu acho que não me parece que seja a questão do salário. A lembrança da Mili do caso do Vampeta, o Flamengo atrasava naquela época 3 meses de salário, né? O Vampeta falava uma coisa que era, na época, foi muito simbólica, porque era um sinal do que estava acontecendo naquela época do Flamengo. O Flamengo passou dessa fase de longe, né? A história de vocês fingem que pagam, a gente finge que joga. Eu não acho que é isso que está acontecendo no São Paulo. Agora, também não acho que vai ter um problema com o Zubeldia, a não ser que tem um problema do Novo Horizontino do ano passado repetido, que na prática, não foi naquele dia, mas na prática foi o que derrubou o Carpini. Vamos ouvir os próprios jogadores falando sobre essa questão e sobre o desempenho do time. E o Hernan, primeiro o Oscar. Antes de chamar, ó, quem está chegando aqui, ó. Cheguei. André Hernan está chegando para se juntar ao nosso sofá aqui. Eu espero que com novidades, com apurações. Vou colocar os óculos aqui, ó. É isso, guarde os óculos. Não sei se Até você porque tá um frio danado nesse estúdio, gente. Não sei se você... Primeiro, boa tarde. Muito bom estar de volta. Não sei se o tema aqui é salários, é isso? A gente estava falando disso. Então, eu tenho uma informação boa aqui já para trazer para vocês. O que o São Paulo já acertou com os jogadores, a questão da premiação que vai ser paga, teria que ser paga pós-classificação direta, né, na Libertadores. Essa é a premiação. Então, o São Paulo chama os líderes e acerta assim, vai pagar essa premiação em 3 parcelas. E essa primeira parcela vai ser paga quando chegar a primeira parcela do pagamento do Porto pelo William Gomes. Então, chegando essa grana ficando disponível, vai pagar a primeira parcela das 3 da premiação para o elenco todo. Do 6º lugar do Brasileiro. E aí, depois desse primeiro pagamento, 30 a 60 dias. Aí, independentemente se o Porto depositar. 30 a 60 dias. Então, três vezes a premiação está tudo certo. E o pagamento E tem previsão para esse Pix do Porto cair? Eles estão esperando no máximo em 30 dias. Certo. E o pagamento de luvas, pelo que eu apurei, é apenas um mês de luva que tá atrasado. De direito de imagem. Desculpa, de direito de imagem. Direito de imagem e luva. Venceu dia 31, eu acabei de dizer isso aqui. Venceu dia 31 de janeiro. Isso. E aí o São Paulo... acerto é pagar até sexta-feira da semana que vem, dia 28. Que é o último dia do mês. Exatamente, o mês subsequente.
Lembrando que o salário registrado em carteira, esse não está atrasado, até porque o clube nem pode correr esse risco, porque depois de 3 meses o jogador fica livre para acertar com outro time, né? Ele ganha essa liberdade. Agora vamos ouvir os jogadores então? Primeiro o Oscar falando sobre o desempenho no jogo de ontem. É triste, a gente tem que melhorar, tem que treinar. Acho que a gente está tomando, principalmente no segundo tempo, alguns gols que a gente normalmente não toma. Então o time está criando, tá jogando bem, mas estamos tomando muito gol bobo em contra-ataque. Então a gente tem que melhorar isso aí. Sobre o jogo ainda, o que você acha que faltou hoje? Faltou um pouquinho mais de entrega de todo o time. Acho que a gente no primeiro tempo jogou bem. A gente sabe que a Ponte Preta joga com 2 linhas de 5, todo mundo lá atrás. A gente criou, fez o gol e daí depois no segundo tempo a gente entrou um pouquinho desligado e tomamos gols. Tá aí o Oscar falando então. Tem o Lucas também sobre esse desempenho do São Paulo no jogo de ontem? Primeiro ponto, o Zubeldia tem totalmente o nosso apoio, o nosso respaldo. Acredito que a culpa é muito mais dos jogadores do que dele, né? A gente tem plena consciência de que a gente precisa melhorar o quanto antes. Não é normal essa sequência de resultados negativos que a gente está tendo, com o elenco que a gente tem. E o segundo ponto é que também não há desespero e não há crise, porque a gente já está classificado, mas é um sinal de alerta, é para a gente ligar o sinal de alerta. Terceiro ponto, não tem absolutamente nada a ver com a questão de salário atrasado. Isso aí são coisas que a gente vai resolver internamente. Quando a gente entra em campo, a gente quer fazer o nosso melhor, a gente quer ganhar. Infelizmente, as coisas não estão acontecendo. É momento de trabalhar, de falar menos, trabalhar mais, para que a gente possa mudar essa situação o quanto antes, para a gente chegar bem na fase decisiva. Tá aí o Lucas, então, prestando apoio ao técnico Luiz Zubeldia, dizendo que confia no trabalho dele e que o atraso de salário não vem influenciando o time em campo. Ô, Hernan, pensando ainda no quanto essa questão reverbera dentro do elenco, né? O Lucas trouxe a palavra dele, mas será que os outros pensam da mesma forma? A gente até estava debatendo aqui o quanto isso pode afetar o jogador em campo, né? Uma questão emocional, uma questão de motivação. Você acredita nisso pelo que você conversa ou são coisas paralelas, distintas e uma não influencia a outra? Existem 2 situações que estão acontecendo hoje internamente no São Paulo. A primeira é a pressão e a cobrança em cima da melhora do trabalho da comissão técnica. E eu posso falar isso em cima da pressão que eu quero dizer, o futuro do Zubeldia daqui a pouquinho. Mas a outra parte que eu quero dizer e que é importante e que é muito do que o Lucas falou na zona mista e o Caleri também, os líderes do elenco estão insatisfeitos com o desempenho do time como um todo. Então, assim, os líderes estão cobrando melhoria no time e eles também estão se cobrando. Então, assim, fica muito assim, beleza, o trabalho precisa melhorar, o técnico, existe uma questão ali de que tem pressão em cima dele. Jogador não é criança, jogador sabe quando o técnico está pressionado e eles sabem que há uma pressão e há um questionamento em cima do trabalho do Zubeldia. Só que entre os jogadores, no fechamento do vestiário, eles têm a consciência de que esse time pode dar mais. E eles sabem que daqui a pouco estarão também na linha de crítica. Aliás, muita gente já começa a debater, mas o elenco tem mais qualidade do que o ano passado e não está entregando. Mas os jogadores precisam entregar mais, não é só a comissão técnica, quem joga é o jogador, né? Uma coisa é o trabalho durante a semana, outra coisa é o desempenho dentro de campo. Então, os jogadores estão percebendo que precisam melhorar e há uma cobrança entre eles para que o time tenha essa melhora. E isso parte dos líderes, Rafael, Caleri, Lucas, Oscar, com todo o elenco. Juntou todo mundo e falou, precisa melhorar, esse time pode ir mais. Daqui a pouco começa a crítica pesada em cima da gente. Então, os jogadores estão muito nesse movimento. E aí é uma pressão sobre eles mesmos, né? Que eles também consideram que eles podem melhorar, mas imagino que sobre o trabalho da comissão técnica também, coletivamente, ou seria mais algo fechado entre os jogadores mesmo? Entre eles. Tá, é uma parada entre eles, tá. Porque o trabalho está lá, né? O próprio Lucas falou, o Zubeldia faz um bom trabalho, a gente tem que defender ele. O mesmo discurso que se tinha quando tinha o trabalho do Carpini. O próprio Lucas saía nas entrevistas e falava, não, o trabalho do Carpini é bom, tem que deixar ele trabalhar. Publicamente era de apoio ao Carpini. Publicamente era assim. E sempre vai ser, né?
Mas assim, a questão dos jogadores é o que está pegando e que era um movimento que não se via antes e que dessa vez está muito Que nítido. no ano passado se falava o seguinte, que desde o ano passado, ou desde o ano retrasado da Copa do Brasil, que o grupo que antes, até 2022, se cobrava que era um grupo apático, deixou de ser apático e que sentava no vestiário, o Rafinha era muito símbolo disso, que entrava no vestiário e puxava muito, dizendo, cara, não está dando, e o time passou a ser muito mais vibrante e as cobranças de vestiário eram muito maiores. O Rafinha saiu do grupo. Pode ser um ingrediente. O que a Mili está falando também, pela minha apuração e pela minha sensibilidade, eu não acho que seja isso. É claro que qualquer pessoa, Mili, ou qualquer pessoa pode olhar, quando tem informação de que tem salário já atrasado, isso pode levar a entender que é um dos problemas. Eu entendo que não é, porque eu conversei com algumas pessoas, entendo isso. Posso estar errado, eu respeito todas as posições diferentes. Eu acho que tem uma coisa da mudança do grupo e da mudança do time taticamente. Agora, o fato é, taticamente eu digo, o Oscar joga pela esquerda, a recomposição do Ferreirinha, por exemplo, é maior do que quando você tem Lucas, Luciano, Oscar e Caleri. Mas o fato é, quando o Caleri diz, olha, nós não ganhamos os últimos 5 jogos e o sexto de trás para frente, que foi contra o Mirassol, foi 4-1, mas a gente também não jogou bem, isso é muito forte, levando em consideração, é muito simbólico, levando em consideração que o time jogou 11 vezes. E nós estamos falando de 6 jogos seguidos ruins, dito pelo Caleri. E PVC, tem uma outra situação também que eu, inclusive, citei aqui no De Primeira. Existe uma linha do tempo entre o jogo do Corinthians até o jogo do Mirassol. E aí, questionando algumas pessoas sobre esse jogo do Corinthians como um jogo bom, veio uma resposta do outro lado falando, mas o Rafael fez uma grande defesa numa cabeçada do Ramalho, se eu não me engano, ou do Kaká, não me lembro, e que se tivesse o Corinthians feito o gol, poderia mudar o rumo da história. O Corinthians também atacou, enfim, o São Paulo estava com mais volume, mas o Corinthians criou mais chances. Então, assim, há um incômodo sobre as atuações do São Paulo. A falta de evolução do time desde a pré-temporada. Há um incômodo claro hoje e isso é uma cobrança de melhora e que esses jogos finais do Campeonato Paulista vão ser determinantes para o futuro do Zubeldia. Além desse incômodo sobre a falta de evolução, a gente pode olhar pelo ponto de que talvez tenha regredido, talvez tenha piorado, involuído. Sim. E aí, Emília, eu queria ver se você observa isso, porque, como eu falei no início do programa, a gente viu uma perspectiva muito otimista do São Paulo no início da temporada. O quarteto, jogadores muito técnicos, onde o São Paulo vai brigar. O São Paulo tinha ganhado pontos para brigar ali entre as cabeças do futebol brasileiro. E agora a análise parece diferente. Será que o trabalho regrediu ou é uma má fase? O que dá para explicar essa virada de chave nesse momento? Essa análise é boa, Luísa. Assim, como eu analisei há muito tempo que faltava motivação a esse time, mas que eu gostava do que o time criava, porque tinha um poder ofensivo muito bom, o Oscar chegou deixando muita gente em silêncio, né? Porque eu mesma disse, olha, precisa ver como ele vai chegar, porque ele vem lá da China, talvez ele chegue sem ritmo de jogo. E ele chegou com o ritmo de jogo, né? E logo de cara, a gente viu que o quarteto poderia funcionar. Então, eu acho que se a gente analisar que nos primeiros jogos o quarteto de fato funcionou, e agora a gente não está vendo mais nem tanto volume de jogo, principalmente contra a Ponte, houve sim uma queda. Mas eu quero resgatar a ideia de que, assim, o São Paulo teve um problema motivacional. Essa é a minha análise, tá, gente? Assim, é uma opinião. Eu tenho a minha, vocês têm a de vocês, tá tudo certo. Essa é a minha. Porque eu falei isso lá atrás. Há um problema de motivação nesse time. O que causa o problema de motivação nesse time, a gente pode especular. Pode ser o salário? Pode. Direito de imagem é salário, né, gente? Assim, tem o salário da carteira e aí dão um nome de direito de imagem, porque ficou mais fácil contabilizar assim. Mas direito de imagem é salário, que é aquilo que é acordado entre o contratante e o contratado. Se não está sendo pago, pode ser esse um desmotivador? Pode, perfeitamente ser esse um desmotivador. Pode ser uma falta de conexão entre a comissão e o time, de maneira a conseguir motivar essa galera? Pode.
Pode haver esses problemas táticos que o PVC está falando? Eu acho que sim. Eu noto em um outro jogo. Mas acho que, por exemplo, contra o Corinthians, o São Paulo foi muito melhor. São Paulo, é claro que o Corinthians podia ter marcado, é um jogo de bola, né? E é o Corinthians e São Paulo. Mas o São Paulo dominou. Então, eu acho que essa involução que a gente vê claramente, acho que pode ser causada porque a gente está aqui de fora falando, esse time não está jogando bola. E o time estava jogando bola. A avaliação, a minha e a deles, era essa. Eles saíam do jogo dizendo, não, a gente jogou bem, a gente produziu, a bola não entrou. Eu acho que o time estava jogando bola. Agora pode ser uma combinação de falta de motivação com uma certa melancolia de falar, cara, a gente não está mais conseguindo. Pode ser. O que causou isso? Talvez esse oba-oba de começo de campeonato, a gente está tentando montar um time e a avaliação lá de fora vem, não estão jogando nada, não estão jogando nada, não estão jogando nada. E aí a profecia se realiza. E eu acho que, gente, assim, eu acho que é isso. Esse é um time, tecnicamente, é um dos melhores do Brasil hoje. E já mostrou que pode encaixar. Vai ter ambiente para reencaixar? Aí eu não sei. Porque aí a gente está falando de todas essas variáveis. Eu estou falando de 6 jogos, só para corrigir, porque são 7. Porque o 7º de trás para frente é a derrota da Vila Belmiro. É o do Santos, exatamente. E ali que começa esse sinal de alerta, né? No clássico da Vila Belmiro, onde o São Paulo faz o primeiro gol e depois toma a virada, toma 3 gols e tem uma substituição que é muito questionada, né? Que ele tira o Pablo Maia e coloca o Ferreirinha, tira um volante e aí abre o time. Enfim, existem questionamentos e é importante essa informação que, assim, hoje, da análise do trabalho do Zubeldia, é a seguinte análise: o time tem problemas defensivos. Os maiores problemas hoje na análise da direção, da alta cúpula em relação à comissão técnica, são problemas defensivos do São Paulo no Campeonato Paulista, nos jogos que o São Paulo está disputando nessa temporada. Ontem a defesa falhou nos 2 gols da Ponte Preta, né? A zaga completa, os laterais também. Mas o ponto pode não ser... A explosão no sistema defensivo pode começar no meio campo. E aí vamos voltar para uma crítica que se fazia ao Zubeldia do ano passado. A época que a gente estava fritando o Zubeldia. Não estava. O Zubeldia, uma observação que se fazia sobre o Zubeldia, muitas vezes se disse que ele não tinha coragem de tirar o Luciano do time. E hoje, você não vai tirar nem o Lucas do time, nem o Oscar do time, nem o Caleri do time. Eu não estou dizendo aqui que ele não tem coragem para tirar um dos 4 do time. Mas talvez você precise tirar momentaneamente um dos 4 do time. Seja o Luciano, seja o Oscar. Não tiraria nem o Lucas, nem o Caleri. Ou seja, não dá para jogar com um quarteto, Não acho que não dá para jogar, Luísa. É que assim, num dado momento que você precisa equilibrar o time, se você percebe que você tem uma dificuldade que está explodindo na defesa, você pode ter que equilibrar o time momentaneamente para devolver confiança e tentar fazer de novo com os 4. Não estou falando de barrou e vai virar reserva o resto do ano. Mas pode ser um momento de você fazer um time que se equilibre com 3 homens de meio campo, com o Marcos Antônio, por exemplo, ou com o Ferreirinha, que embora seja atacante, corre mais para trás do que o Oscar e o Luciano, para tentar devolver a confiança e depois tentar dar um passo para trás para dar 2 passos para frente depois. Só que para isso você precisa chegar. O chefe vai fazer isso, né? O líder tem que fazer isso. Vem cá, ó. Agora eu preciso contar com você de outro jeito. Preciso que você fique no banco.